Fala galera, beleza? Aqui é o Felipe e hoje vou ensiná-los um pouco sobre progressão aritmética, mais conhecida como PA. Uma progressão aritmética é um segmento lógico de determinados algarismos, onde nesse segmento há uma constante, ou seja, há uma variação de um algarismo para o outro. Essa variação é dada pela diferença de um algarismo com o seu anterior. A progressão aritmética apresenta também dois tipos de crescimento. Ela pode ser crescente com uma constante positiva ou decrescente com uma constante negativa. Além deles, uma PA também possui determinados elementos para que você possa entendê-la. Bom, aqui temos um exemplo de uma PA. Vocês podem notar que esta PA é crescente, ou seja, ela começa do menor e vai até o maior. Se ela é crescente, ela possui uma constante positiva. Se ela fosse decrescente, ela possuiria uma constante negativa. Bom, essa constante que ocorre de um número para o outro, de um termo para o outro, nós a chamamos de razão. A razão é dada pela letra R. Esta razão é a variação de um número para o outro. Para que eu possa achar a razão de uma PA, é só pegar a partir do segundo termo e subtrair do meu termo anterior, ou seja, a diferença entre eles. 10 menos 6 é 4. Então, a razão desta PA é 4. E não importa quaisquer sejam a diferença de um termo com o seu antecessor, sempre será 4, porque a razão de uma PA é constante, ou seja, ela é igual para todos os termos. Além da razão, a PA possui termos. Esses termos possuem nomes específicos. O nome desses termos é dado pela letra A, mais o número da posição que ele ocupa. Bom, aqui temos o 6, então a posição dele é o A1. Ou seja, ele é o meu primeiro termo. Se ele é o primeiro termo, o A1, então o 10 é o A2, segundo termo. O 14 é o A3, 18 é o A4 e assim por diante, até chegar no 30. O 30, ele tem duas opções. Ele pode ser o A7 ou o AN. O AN é o elemento específico para todos os últimos termos, ou seja, ele é o último termo de uma PA. Não importa quaisquer sejam a quantidade de termos, o último termo sempre será o AN. Além do AN, a PA possui uma quantidade específica de termos. Essa quantidade é dada pela letra N. O N significa número de termos. Esta PA, como vocês podem ver, ela tem 7 termos. Bom, aqui vocês podem ter notado os elementos principais de uma PA. Além deles, a PA possui uma fórmula para que você possa encontrá-los. Essa fórmula é chamada de termo geral. O termo geral é uma fórmula para que você possa achar determinados elementos de uma PA. Esses elementos são principalmente o AN e o N. E essa fórmula é dada pelo N, que é o AN, o meu último termo, igual ao meu A1, primeiro termo, mais N, que é o número de termos, menos 1, vezes a razão. Bom, aqui temos um exemplo para que você possa entender. Ache o número de termos da seguinte progressão aritmética: 3, 6, 9, reticências, pois continua, e 102. Bom, primeiramente, um problema matemático você precisa ler com atenção e ver o que se pede. Assim você vai poder entender e resolver com calma. Bom, aqui ele pede o número de termos. E para eu achar o número de termos, eu uso a fórmula do termo geral. Vocês lembram da fórmula? A fórmula do termo geral é igual ao AN é igual ao A1 mais N menos 1 vezes a razão. Vamos substituir os elementos. O AN é o último termo, então ele é o 102. É igual. O A1 é o primeiro termo, então ele é o 3. Mas eu quero achar o número de termos, então ele fica aqui. Menos 1 vezes a razão. A razão, para eu achar, é só eu pegar a diferença de um termo com o anterior. 6 menos 3 é igual a 3, então a razão desta PA é 3. Pronto, vamos resolver esta multiplicação. Como eu multiplico um número de fora com dois elementos dentro de um parênteses? É fácil, é só aplicar a regra da distributiva. A distributiva, ela multiplica o número de fora com os dois números de dentro. Bom, 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. Pronto. Agora, vamos isolar os números de um lado e as letras do outro lado, como uma equação do primeiro grau. Bom, vamos resolver aqui. 3 menos 3 dá 0. O 102 fica sozinho, então vai ficar 102 é igual a 3n.
O 3 está multiplicando, então ele passa dividindo. O meu n é igual a 102 dividido por 3. Logo, o n é igual a 34. Pronto, achamos o n. Então, o número de termos desta PA é 34. Bom, além do termo geral, a PA possui outra fórmula para que você possa achar um elemento. Esse elemento é a soma dos termos de uma progressão aritmética. Essa soma é a soma de todos os termos de uma progressão aritmética até determinado AN. Essa fórmula é dada pelo Sn, que é a soma dos n termos de uma PA, é igual ao A1 mais o AN dividido por 2 vezes o número de termos. Bom, aqui tem um exemplo para que vocês possam entender. Calcule a soma dos termos da seguinte PA: 25, 28, 31, 3 pontinhos, pois ela continua, 106. Lembre do que eu te falei? Um problema matemático você precisa ler com atenção e ver o que se pede. Assim você vai poder fazer com calma e muito mais rápido. Mas aqui é outro caso. Aqui você vai ter que separar todos os elementos de uma PA. Bom, vocês lembram que os elementos de uma PA é o A1, o AN, o N e a razão. Vamos ver se essa PA possui todos esses elementos. Se ela possuir, podemos fazer direto na fórmula da soma. Mas se ela não possuir, vamos ter que fazer a fórmula do termo geral. Bom, vamos ver. Ela possui o A1? Possui, o 25. Ela possui o AN? Sim, o 106, o último termo. Ela possui a razão? Possui. 28 menos 25 é 3. Mas ela possui o número de termos? Não. Então, como eu tinha falado antes, vamos ter que calcular o número de termos. Para calcular o número de termos, eu vou ter que usar a fórmula do termo geral. Vocês lembram da fórmula do termo geral? Ela é dada pelo AN, é igual ao A1, mais N menos 1 vezes a razão. Vamos substituir. Meu AN é 106, o último termo, é igual a 25, que é o A1, mais eu quero descobrir o N. Então eu deixo ele aqui. Menos 1 vezes a razão, 3. Vamos aplicar a multiplicação. A multiplicação, como eu havia explicado, é a regra da distributiva, ou seja, multiplicar o número de fora vezes os dois elementos de dentro, do parênteses. 3 vezes n, 3n. 3 vezes menos 1, menos 3. Pronto, agora vamos fazer que nem uma equação do primeiro grau. Vamos isolar os números de um lado e as letras do outro lado. Vamos passar o 25 e o menos 3 para o outro lado, invertendo o sinal, e vamos isolar o 3n. 106 menos 25 mais 3 é igual a 84. 84 é igual a 3n. O 3 está multiplicando, então ele passa dividindo. Logo, o n é igual a 84 dividido por 3. Logo, o n é igual a 28. Pronto, achamos o número de termos desta PA, que é 28. Bom, já que achamos o número de termos, agora vamos substituí-lo na fórmula da soma. Vocês lembram da fórmula da soma? A soma dos n termos de uma PA é igual a 1 mais o AN dividido por 2 vezes o número de termos. O A1 é o primeiro termo, 25, mais o AN é o último termo, 106, dividido por 2 vezes o número de termos, que é 28. 25 mais 106 é 131. 131 dividido por 2 é 65,5. 65,5 vezes 28 é igual a 1834. Pronto, achamos as somas dos 28 termos de uma PA. Bom, essas fórmulas são específicas para que você possa achar esses elementos, mas em algum dos problemas vai ocorrer de você ter que achar os elementos usando a fórmula do termo geral antes de você resolver a soma. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham entendido e até a próxima.